Muita gente se lembra com nostalgia da série Friends. Muita gente também sabe da influência que a série teve no mundo, como o penteado de Rachel, que influenciou milhões de mulheres ao redor do mundo. Até hoje, Friends é uma das séries mais populares e assistidas na história da TV americana, mas o que pouca gente sabe é que foi baseado em histórias reais. E nesse vídeo eu vou te contar várias curiosidades da série e bastidores de Friends, além de repercutir a polêmica morte do ator Matthew Perry, o eterno Chandler. Friends estreou em um momento em que a maioria das sitcoms eram estreladas por comediantes stand-up, como Seinfeld. Mas Friends decidiu fazer diferente e trouxe 6 personagens, e na época eram atores praticamente desconhecidos. No começo, até mesmo o elenco estava dividido sobre o que poderiam esperar, mas logo perceberam que a série tinha muito potencial. A série estreou em 22 de setembro de 1994 na NBC e revolucionou as sitcoms americanas. E 3 décadas depois, a série continua sendo um enorme sucesso nos serviços de streaming. É ainda uma das mais assistidas. O programa mostrava os desafios de estar ali nos 20 e poucos anos, a busca pelo amor, o desenvolvimento da carreira e descobrir a vida. Martha Kauffman, uma roteirista nascida em 1956, criou Friends em 1994 com David Crane, inspirando-se nas experiências que tiveram em Nova York, logo após se formarem na Brandeis University. Eles queriam retratar a vida de jovens adultos que se mudam de suas casas e formam suas próprias famílias com amigos próximos. E a ideia inicial era mostrar os 6 amigos e explorar suas vidas, seus sonhos, seus empregos, seus relacionamentos. Eles se afastaram daquele padrão de sitcom familiar que se passava em um único lar, não correspondia à sensibilidade que a série queria transmitir, e o conceito final ficou sendo mesmo 6 amigos vivendo juntos, com histórias contínuas e arcos de personagem que se desenvolvem ao longo das temporadas. Os personagens evoluem, não é uma série antológica. O ator David Schwimmer já tinha aparecido em outras sitcoms antes de Friends, como em Blossom e também Anos Incríveis, e o personagem Ross foi escrito especificamente para ele, que acabou sendo o primeiro ator confirmado para o elenco. Os produtores queriam que Courtney Cox no início fosse Rachel, mas a atriz preferiu Monica, por achar a personagem mais forte. Antes de Friends, Lisa Kudrow construiu sua carreira no teatro do Groundlings, onde aprimorou sua capacidade de improvisação. Matt LeBlanc fazia alguns filmes menores, como Ed, um macaco muito louco, e já Jennifer Aniston já havia chamado a atenção do grande público pelo filme O Duende, de 1993. Mas no geral, todos eles eram considerados apostas, nenhum ator já era consolidado. Dentro de Friends, o objetivo principal dos produtores sempre foi manter a série como um verdadeiro elenco que dava espaço igual para todos os personagens, diferente de outras séries de sitcom, em que os protagonistas se destacavam sozinhos, como Fonzie em Happy Days. Então diversos escritores, produtores e o próprio elenco trabalhavam juntos para garantir que cada personagem tivesse sua voz, sua personalidade e principalmente que os diálogos soassem verdadeiros para a geração dos 20 e poucos anos. A produção também criou uma equipe de jovens para acompanhar o que era dito, o que era pensado na época, para trazer mais autenticidade aos diálogos. O sucesso de Friends foi tão grande quanto o de Cheers nos anos 80, com o elenco principal ganhando destaque nos jornais, indicações ao Emmy e oportunidades no cinema. Apesar de lembrar a fonte Pulitzer no Central Park, a fonte de abertura de Friends não fica em Nova York, e sim em um estúdio da Warner Bros. Em Burbank. Então, se você estiver planejando passar por lá para tirar uma foto, saiba que não é a fonte original. Antes da estreia, o diretor James Burrows levou o elenco para Las Vegas e disse: aproveitem,
porque essa é a última vez que vocês vão andar por aí e não serem reconhecidos, e serem anônimos. E de fato foi o que aconteceu, porque a série transformou Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry e Courtney Cox em grandes estrelas, e os colocou até no ranking dos atores mais bem pagos da TV. Pra você ter uma ideia, na primeira temporada, o elenco ganhava por episódio $22 mil. Na segunda temporada começou a haver uma diferença entre os salários, porque alguns atores estavam se destacando mais do que os outros. Mas em 1997, com a série já bem consolidada, o elenco se uniu e só voltou a trabalhar quando todos do grupo passaram a receber $100 mil por episódio. A série continuou crescendo muito e esse esforço deu muito certo, até que na última temporada, a 10ª temporada, cada ator recebia cerca de $1 milhão por episódio. É muita grana. Smelly cat, smelly cat. Lembra daquela música que se tornou um clássico de Phoebe em Friends? Na verdade, a atriz Lisa Kudrow já revelou que odiava tocar violão e até sugeriu que a personagem usasse bongos. Depois de algumas aulas, a atriz até decidiu parar de aprender e só aprendeu alguns acordes mesmo. E quem tem noção de violão consegue perceber que ela faz apenas acordes básicos mesmos, um ré, um lá ou um mi. E a personagem também não precisava muito mais do que isso, né? No fim, deu tudo certo e todo mundo lembra dessa música. E ainda falando da atriz, antes de Friends, ela fez a Úrsula em Mad About You. A NBC permitiu que ela interpretasse os dois papéis e os produtores de Friends transformaram Úrsula de Mad About You na irmã gêmea de Phoebe em Friends, e ela apareceu como Úrsula em 8 episódios da série, interpretando a própria irmã, mas isso foi um pouco complicado, porque Lisa Kudrow não tinha de fato uma irmã gêmea. Quem serviu como dublê de corpo em algumas cenas foi a sua irmã na vida real, Helena. As gravações de Friends duravam cerca de 5 horas, sempre diante de uma plateia de 300 pessoas. Um formato antigo de se fazer sitcom, né, como Seinfeld também fazia, as apresentações do Jerry Seinfeld. E isso é bom também, porque ajuda os comediantes a testarem as suas piadas, ao vivo. Mas nem tudo era ao vivo, né? Cenas com grandes reviravoltas, como aquela do casamento do Ross, onde em vez dele dizer Emily, ele disse Rachel, o que seria uma surpresa. Esse tipo de cena era feito sem público para não estragar a surpresa. Em 1997, Matthew Perry, intérprete de Chandler, entrou em uma clínica de reabilitação por vício em medicamentos e álcool. Ele revelou em vida que nunca se drogava no trabalho, mas que sofria com ressacas terríveis. Segundo ele, gastou mais de $9 milhões em tentativas de ficar sóbrio, incluindo 14 cirurgias estomacais e 15 internações. O ator veio a falecer em outubro de 2023, aos 54 anos. Ele foi encontrado boiando de bruços em uma banheira de hidromassagem na sua casa. A autópsia revelou altos níveis de cetamina, um anestésico potente que causou o seu afogamento. E uma investigação federal revelou uma rede de pessoas envolvidas na distribuição da droga que levou à morte do ator. Entre os acusados estão o médico Salvador Plasencia, que se declarou culpado de 4 acusações de distribuição de cetamina. Ele pode pegar 40 anos de prisão, além de uma multa de $2 milhões. Plasencia permanece em liberdade sob fiança e planeja renunciar à licença médica. Outra acusada é Jasmine Sangha, de 42 anos, conhecida como Rainha da Cetamina. Ela já admitiu ter repassado a droga que matou Matthew Perry e pode pegar até 65 anos de prisão. Eric Fleming e Kenneth Iwamasa, envolvidos na entrega da cetamina, também se declararam culpados. O médico Mark Chaves também admitiu participação na prescrição e venda da droga nas semanas anteriores à morte de Matthew Perry. O ator lutava contra o vício em substâncias há décadas, incluindo álcool e medicamentos prescritos, que infelizmente acabaram tirando sua vida.
Matt LeBlanc já revelou que passou anos se escondendo da fama após Friends. Em 2016, ele contou ao The Mirror que quase teve um colapso nervoso, evitava sair de casa e pediu ao seu agente para apagar seu número de telefone por anos. Vale lembrar que após o sucesso estrondoso de Friends, surgiu o spin-off do Joey, centrado no carismático personagem Joey Tribbiani, que deixa Nova York e vai para Los Angeles em busca de novas oportunidades como ator, mostrando os desafios da vida artística. E apesar do ator Matt LeBlanc carregar com o mesmo carisma o personagem que virou um dos mais queridos de Friends, a série não alcançou o impacto de Friends. Durou apenas 2 temporadas entre 2004 e 2006 e foi cancelada por baixa audiência e porque também faltava a química entre os 6 amigos que fez Friends ser inesquecível. David Schwimmer também sofreu com a fama instantânea, dizendo que o sucesso da série afetou os seus relacionamentos e levou anos para se adaptar e se sentir confortável novamente, e um dos seus destaques após Friends foi em Band of Brothers, a minissérie que marcou época. Friends rapidamente conquistou o público americano, a TV americana, se tornando um fenômeno na audiência desde a primeira temporada. O sucesso foi constante ao longo dos anos, com cada temporada atraindo milhões de espectadores. Na primeira temporada, lá em 1994, a série alcançou um público de 22 milhões de telespectadores por episódio, mostrando um começo promissor. Entre a segunda e a quinta temporada, a série continuou crescendo e se estabilizou em torno de 25 e 30 milhões de telespectadores, consolidando Friends como uma das sitcoms mais populares dos anos 90. Entre a sexta e a nona temporada, com os atores muito mais consolidados, muito mais famosos, a série manteve os fortes índices de audiência, passando dos 20 milhões de espectadores, com destaque para aqueles episódios que tinham grandes acontecimentos, como os casamentos e revelações de gravidez. E na 10ª temporada, a temporada final, o público já estava ansioso pelo final, e o último episódio, que mostrou o desfecho ali dos personagens, atraiu mais de 52 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, sendo até hoje um dos episódios mais assistidos da história da TV americana. E em 2021, Friends retornou às telas com uma reunião na HBO Max, reunindo o elenco original para entrevistas e lembranças dos bastidores, que também atraiu uma grande audiência. E agora quero saber de você, qual é o seu personagem favorito ou o mais engraçado de Friends? Conta aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like para que o algoritmo entenda que o conteúdo foi relevante para você e sugira para mais pessoas. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!